Boa noite, famílias raras. Mais uma vez com um episódio fantástico para nós aqui. Sou o André e hoje eu tenho o prazer de receber aqui com a gente uma amiga, né, nessa caminhada que vai trazer para nós, né, todo um conteúdo, toda uma vivência muito legal. O assunto é muito bom. Te convido aí a compartilhar com o maior número de pessoas. Pega aí, né, o link, envie aí nas suas redes sociais, envie nos seus grupos, porque eu tenho certeza que vai poder contribuir para você e para aqueles que vão receber esse link. E se você ainda não nos segue, clica aí, né, para nos seguir, clica também no sininho para você receber as notificações, porque nós temos aí um episódio muito legal. Eu tenho o prazer de receber aqui conosco a Larissa, uma amiga aí que Deus nos trouxe, né, através da doutora Cecília, que fez a ponte para nós. Ela é nutricionista e ela trabalha, né, de uma forma legal. Ela nos acompanha já tem algum tempo. E, Larissa, seja bem-vinda, né, à mesa do Obrigada. Famílias Raras. Fique à vontade, né, a casa é sua, nós vamos bater um papo legal aqui, mas fique super à vontade, porque eu tenho certeza que aquilo que você vai contribuir, posso dizer, porque nós estamos vivendo isso, né, vai ser enriquecedor aí para cada um que vai nos assistir. É um prazer estar aqui, um prazer estar conversando, né, com todos vocês que estão nos assistindo. A doutora Cecília é uma querida e ela fez a ponte entre nós para a gente se conhecer. E eu sou apaixonada pelo que faço, né? Eu sou nutricionista, hoje eu trabalho exclusivamente com a área de gestação e fertilidade, que é uma paixão que eu me descobri dentro da nutrição. E eu amo, assim, encontrar famílias que querem engravidar, que a gente vai organizando a rotina, a alimentação, e as pessoas conseguem o sonho, né? Até o meu slogan, né, que eu falo muito, é nutrindo sonhos, porque através da nutrição você nutre um sonho. E a maternidade é um sonho, assim, muito bonita. Família é um presente de Deus. Eu acho que família, os filhos são as nossas heranças, são as nossas flechas, que são eles que vão mais longe do que a gente conseguiu ir. A gente consegue jogá-los lá pra frente. E eu acho que a maior riqueza que a gente pode deixar nessa terra são os filhos, né? A nossa herança. Teve uma época, que confesso, né, que eu e meu esposo, a gente até pensou em não ter filho. E hoje a gente pensa assim, como que seria a nossa vida, né, sem o Pedro, né? Hoje eu tô, por isso que hoje eu tô grávida também, tô de 12 semanas, Legal, a família crescendo. E assim, a família é tudo de bom, né? Então, isso casou, assim, acho que com tudo, né? Com a questão da nutrição, com a questão da maternidade, veio tudo junto. Que legal, muito bom, né, ouvir aí um pouquinho da sua história. Mas eu queria que você falasse para nós aqui, Larissa, pra gente começar o nosso bate-papo. O que te moveu a ir para nutrição e se especializar, né, em tentantes e gestantes, né? Bom, tudo começou assim, vou começar lá do início mesmo, né? Durante a minha formação, né, na graduação de nutrição, me apaixonei para a área de saúde da criança, né? Pediatria, né? Área de materno-infantil, por conta de uma professora que me estimulou muito. E eu fiquei apaixonada. Eu já gostava de criança, então casou muito, né? Trabalhar com criança. E aí eu terminei a faculdade, eu já entrei na residência lá na UFO, né? Na área de saúde da criança. E lá eu trabalhei com crianças especiais, UTI neonatal, aqueles bebezinhos, né, de 1 grama, né, às vezes não tem nem 2 quilos. Passei na UTI pediátrica. Então, eu tive aquele contato com as crianças, assim, que estão no estado mais crítico, com as famílias que estão lá, tipo assim, criança, bebê, já com câncer. Então, eu pensava assim, gente, como que, assim, um bebê que, tipo, quase não teve contato, vamos falar assim, já tá com câncer grave, né? Crianças que chegavam lá, já precisava raspar a cabecinha, que ia fazer rádio, química, então é um ambiente, assim, pesado. Então, foram 2 anos bem intensos. Apaixonantes mesmo, realmente era aquilo que eu queria fazer. Terminando a residência, eu fui para a área da docência, que eu fazia mestrado, fiz mestrado na área de alergia alimentar. Ainda na área de pediatria, fui trabalhar em docência. Na docência, eu trabalhei com todas as áreas, né? Não consegui focar só na materno. E aí eu comecei a atender e atendia todos os públicos, né? Não tinha essa visão de me especializar somente numa área, ficar só na pediatria. Quando eu estava nessa área ainda de docência, atendendo, eu resolvi me especializar mais fundo na nutrição. E aí que eu descobri a nutrição funcional. Que, para quem não entende muito bem, ela é parecida com o que seria para os médicos a medicina integrativa. Então, é assim, a mesma abordagem, né? Para o médico, que é a medicina integrativa, para o nutricionista é a nutrição funcional. Então, eu descobri um outro mundo.
Eu descobri, falei assim, gente, parece que os 4 anos de faculdade parece que joga fora e parece que agora você entende o que é nutrição. O que é um nutriente, o que é um alimento, o que é uma suplementação direcionada. E na nutrição funcional, eu descobri a questão da fertilidade. Que os professores trabalhavam, né? Lá são professores, assim, de todos os estados, vários locais do país. Então, você tem acesso, assim, como que a nutrição tá dentro do Brasil. Então, os professores falando, né? Comecei a trabalhar e o casal engravidou de forma natural. Eu falei assim, gente, mas como que a nutrição pode trabalhar isso? Então, eu fiquei, assim, impressionada, assim. Porque antes, eu tava trabalhando com o quê? O público que eu mais pegava era o quê? Perda de peso. E às vezes, não desmerecendo, chegavam as meninas, assim, jovens, né, querendo emagrecer, mas assim, ela já era magra. Aí eu pensava assim, só se tirar, né, uma costela, porque assim, não tem jeito. Porque a gente tem que respeitar o biotipo de cada pessoa. Às vezes você quer ter um corpo igual ao da Gisele Bündchen, mas sua estrutura óssea é diferente. E às vezes as pessoas se apegavam a um biotipo que não é o dela. E isso não me enchia o coração, assim, falar assim, nossa, aquele prazer disso, né? Não era aquilo que eu tinha, assim, como um propósito, assim, parece que não era o que me dava ânimo, né, na nutrição. E aí eu descobri a nutrição fertilidade, e aí eu pensei assim, gente, que legal, assim, a pessoa, ela pode engravidar de forma natural, aquela mulher com dificuldade, aquele casal, através de mudanças de hábitos, né? E aí eu terminei a pós em nutrição funcional, na época eu morava no estado de Goiás, eu já estava aqui em Uberlândia. E aí, só que assim, né? Nem tudo aconteceu tão rápido. E aí, quando eu voltei para Uberlândia, eu fui trabalhar na UAI, na unidade de atendimento. Então, ali tive contato com a população de uma forma geral, né? Todos os públicos. E também voltei para a docência. Então, o consultório ficou um pouquinho, assim, não tinha horário na agenda de atender. Mas aí eu fui me especializando aí já na nutrição funcional. Assim, na nutrição funcional direcionada para fertilidade. Então, fui fazer cursos só para fertilidade, porque aí você também descobre outro mundo, né? Então, você vai descobrindo as caixinhas dentro de outras. E aí, eu me apaixonei cada dia mais, e hoje é o que eu estudo, né? A nutrição e fertilidade. E aí, engravidei em 2020, em agosto de 2020. Eu trabalhava na UAI. E aí, eu já consegui, antes de engravidar, eu já consegui arrumar um horário na agenda, porque eu saí da faculdade, da docência, para começar a atender. E aí, eu já direcionei os atendimentos mais para a saúde da mulher, já para gestante, que gestante eu sempre trabalhei, né? Desde a época era um público bem frequente. E aí, foquei na fertilidade, fui começar a trabalhar o Instagram, direcionar para isso. E aí, eu tive o Pedro, em maio de 2021. E depois que eu tive ele, assim, no momento do parto, eu tive um parto normal, um parto, assim, do jeito que a gente tinha sonhado, tudo. Eu pensei assim, outras mulheres, elas precisam ter essa experiência que eu estou tendo, sabe, assim, de viver a maternidade. Porque é algo, assim, na hora que você tem um bebê, no momento do parto, é algo que enche tanto o coração, que você fica, tipo assim, aquela dor do parto normal, ela some, e eu fiquei rindo, assim, uns 3 dias lá, sabe, tudo... Vem uma descarga de ocitocina na é uma coisa, assim, que... inexplicável. Eu falei assim, outras mulheres também precisam ter essa experiência. Aquelas que querem ter filhos, lógico, né? E aí, aí sentiu mais forte no meu coração de trabalhar ainda mais, porque o desejo de que outras mulheres também conseguissem ter a maternidade. Porque como a nutrição já tem os nutrientes que ajudam, né? Assim, a suplementação, a alimentação que existe, né, para cada caso, por que não de ajudar essas mulheres? Que essas mulheres venham descobrir a questão da fertilidade, a questão da melhora através da nutrição. Porque assim como no seu caso, né, você já até comentou, que eu vi em outros podcasts, a questão assim, da FIV, que às vezes não dá certo. Às vezes a gente superestima a FIV e não leva tanto em relevância fatores como idade. Então, a mulher, ela entra no mercado de trabalho, né? Isso é comum. Eu mesma engravidei depois dos 30. Por quê? Tá trabalhando, aquela correria. Às vezes, ela nem encontrou o parceiro, o casamento, tudo. Parece que depois dos 30, as coisas vão se encaixando. Então, ela esquece, ou não é falado para ela, antes, aos 20, que a mulher tem data de validade para engravidar. Não é assim, tipo, depois que eu tiver, assim... plena, estabilizada, né? Carro, casa, viagem para fora do país, eu vou arrumar filho. Mas será que você pode esperar? Que é isso que eu gosto de falar no consultório. Cada mulher tem a sua data de validade. Então, eu já peguei no consultório meninas que tinham nem 30 anos e já estavam com envelhecimento ovariano. Era como se ela estivesse entrando numa menopausa precoce. Por quê?
por conta dos hábitos de vida dela. Então, cada mulher é individual. Por exemplo, assim, não foi só uma. Mulheres que, assim, devido à correria, ela não almoçava, ela comia um fast food, um dia ela comia um lanche, outro dia ela ia num fast food que é mais rápido. Quando ela ia almoçar, ela não comia salada, ela não comia verdura, quase não comia fruta. Então, aquele sedentarismo, sono, tudo conjunto, né? Não é um fator só, quando a gente fala da parte ambiental. E aí, ela foi envelhecendo, né? Então, ela teve a genética conta, mas o fator ambiental conta muito mais, né? E aí, a questão da mulher, ela saber se ela tem uma boa reserva ovariana. Hoje tem exames, por exemplo, você pode fazer um antimileriano, que você avalia sua reserva, você pode pedir seu ginecologista para fazer um ultrassom, ver como está o seu folículo, porque às vezes você fala assim, hoje, no momento, eu não posso ou não quero engravidar, mas será que eu posso esperar 2, 3 anos? Eu casei agora, será que eu posso esperar daqui 5 anos para ter filho? Então, você precisa fazer um exame para saber, né? Será que meu esposo, né? Porque às vezes a gente só leva para o lado da mulher. Será que ele tem um bom espermograma, né? Um esperma bom, motilidade, concentração, quantidade? Então, assim, você que planeja um dia ser mãe, se programe, né? Se programe em questão, assim, vê como tá seus exames, vê se você pode esperar, né? Então, assim, cada um é seu caso. Legal. É legal você falando, assim, Laris, porque a gente tem alguns estigmas, né? Então, a gente tem alguns mitos que todo mundo tem. A nutricionista é só para me ajudar a emagrecer, né? E isso eu acho acho, não tenho certeza, por aquilo que você está trazendo para nós, é uma nova lente para nós olharmos, porque a nutrição ele vai além daquilo que eu como, né? A nutrição nós estamos falando ali para uma perspectiva de vida, uma qualidade de vida, uma longevidade de vida e também, né, para uma herança, para os nossos filhos, né? Então, é legal a gente falar um pouquinho sobre isso aí, porque eu acho que todo mundo, talvez, que já foi no nutricionista, procurou por um objetivo, emagrecimento. E você está trazendo aqui para nós, né, uma outra perspectiva que vai mais profundo, como você falou, uma caixinha dentro da nutrição, que é a fertilidade, a longevidade de vida e também, né, aquilo que nós já conversamos, né, fora aí nos bastidores um pouquinho sobre o que é uma qualidade de vida, né? Porque você se suplementar, eu acho que a suplementação ela teve um grande preconceito, na verdade, aqui no Brasil, né? Antes se colocava tudo na conta do whey, né? Que era a suplementação que todo mundo conhecia. Mas vai muito além, né? Porque, como você falou, a gente vai atingindo alguma idade, né? Eu tenho só os cabelos brancos e a barba, eu sou novo ainda, né? Mas a gente vai perdendo nutrientes. E existem em nós, por exemplo, eu sei que a ansiedade ela se alimenta de alguns nutrientes importantes da nossa vida, então vai baixando a nossa reserva. E se não repor, vai dar problema em algum momento. Eu sempre falo, a conta sempre chega, né, pra gente pagar. E se a gente não tem um olhar antecipado, a gente vai só apagar fogo. Eu sou da área de TI, eu gosto de falar isso, que eu trabalhava em algumas empresas que a gente só apagava fogo. Eu ficava indignado, falei, gente, nós somos uma empresa de TI, nós temos que promover ferramentas ou prover ferramentas para não ficar apagando fogo. Mas a gente só ficava apagando fogo, porque não tinha um pensamento, talvez uma visão mais ampliada daquilo que é. E eu gostei, né, de você falando isso aqui inicialmente para nós, que a nutrição, ela é além de uma boa alimentação, ela é uma ferramenta para longevidade de vida, né? Isso, e a questão da individualidade que você falou, né? Quando a pessoa ela vai se preparar para engravidar, ou não precisa assim falar preparar para engravidar, gente, não é porque você quer engravidar esse ano, né? 2023, você pensa em engravidar um dia, você precisa se preparar, né? Fala nutricionalmente, como que tá os seus exames, né? Como tá a sua vitamina D, como que tá seu ácido fólico, sua B12, iodo, como que tá a sua tireoide. Se você está acima do peso, você precisa perder peso. Além de melhorar a fertilidade, vai evitar complicações, como uma diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia. Então, tem vários nutrientes que é importante a gente equilibrar o seu corpo, que você falou questão da longevidade, e a questão da programação metabólica. Fala-se muito dos 1000 dias e a gente fala muito dos 1100 dias, que são 3 meses antes de engravidar, né? De você ter o aporte nutricional, porque quando você engravida, por exemplo, a mulher descobre que está grávida, ela já está com no mínimo umas 4 semanas. A placenta já começou ali a ser formada com base do quê? Dos nutrientes que você tinha. O ácido fólico lá para formar o tubo neural foi utilizado com base do quê? No seu estoque que você tinha. Então, eu falo muito de quê? De você preparar a primeira casinha
Porque, às vezes, quando você descobre que tá grávida, você já tá grávida, né? E aí, você... Como que tá seu corpo? Como que vamos receber esse bebê? Então, para formar uma boa placenta... A placenta, gente, é muito importante ela ter uma boa formação. Porque ela que vai prover o sangue pro bebê, ela que vai prover os nutrientes. Porque, senão, lá com 32 semanas, a mãe tem o quê? Restrição de crescimento. A mãe não, né? O bebê. E aí, é com base no quê? Às vezes, a placenta não foi bem formada. Um dos fatores, né? Não é só isso. E é tudo assim, se você trabalhar isso antes, formando, né, tendo os nutrientes, né, o ômega 3 também muito bom, magnésio, as vitaminas do complexo B, forma uma boa placenta, você vai ter uma gestação mais saudável. Eu tenho um caso de uma paciente que ela me procurou em dezembro, né, no finalzinho, sabe, meta de ano novo, que ela já queria engravidar. E ela é uma paciente exemplo, ela estava bem acima do peso. E eu conversei com ela, falei, será que a gente não pode adiar esse sonho um pouquinho mais para frente? Para que você possa ter uma gestação mais saudável, você possa fazer uma programação metabólica. Ela ficou meio desanimada, porque ela é daquela temperamento assim, né? Já quer fazer, já vamos. Pra ontem, né? Pra ontem. E depois ela refletiu e realmente, assim, ela precisava cuidar dela mesma. Antes, né? De cuidar de um bebê. E hoje ela já perdeu, igual nós estamos em maio, nos 3 primeiros meses, ela já conseguiu perder uns 10 quilos, né? Então, ela fez outros projetos e realmente vai esperar o momento de estar tudo bem. Porque, além da parte de vitaminas, a insulina também precisa estar nos níveis adequados. Porque durante a gestação, principalmente no segundo trimestre, a insulina ela já tende a aumentar para ir mais glicose para o bebê. Então, é fisiológico. Então, a mulher que já engravida com a insulina alta, ela já vai aumentar mais ainda. Aí, aquela mulher, ela já fica com vontade de comer doce no segundo trimestre. Ela vai ficar com mais vontade ainda. E aí, vem a diabetes gestacional, vem o ganho de peso excessivo. Porque ela fica com vontade de comer doce, ela não fica com vontade de comer fruta, né? Verdura. Então, você se organizando antes é bem melhor. A tireoide... Não tem nada que faz ativar essa vontade de comer frutas e verdura, não? Porque... Tem uma questão muito importante que é legal ser falada, assim, é a questão do paladar. O nosso paladar, ele é moldável. Então, na nossa língua tem as papilas, né? São células, e elas se renovam a cada semana. Eu falo que Deus foi muito bom conosco. Então... se você tem um hábito, vamos falar assim, do cafezinho, né? De tomar o açúcar, né? Café com açúcar. Se você ficar pelo menos uma semana sem o açúcar no café, você vai adaptando seu paladar para acostumar com aquele sabor. Boa essa informação, que eu vou passar para um monte de gente que dá desculpa para mim, assim. Não, eu não dou conta de tomar café sem açúcar. Agora eu descobri que toda semana, então... ela tem que persistir. Não adianta falar assim, hoje eu tomo com açúcar, amanhã sem. De manhã é com, né, e à tarde sem. Não, aí você toma todos os dias sem, que você vai adaptando seu paladar para você acostumar com o sabor que realmente é do café, né? Porque a pessoa que toma café com açúcar, ela tá com gosto do açúcar. Eu falo que é suco de café, não é café. Então, o paladar é moldável. Outra coisa, como que você melhora essa questão de você conseguir não gostar tanto de doce? É você incluir alimentos mais amargos. Vamos falar assim, uma rúcula, um almeirão, né? Pra quem gosta ali do... Um jiló, isso mesmo. Gairoba, jurubeba. Isso mesmo, coisas mais amargas. Por quê? Porque você vai adaptando o seu paladar pra gostar de coisas mais amargas. Quanto mais doce você comer, mais doce você quer comer, entendeu? Se você toma suco industrializado, refrigerante, come doce mesmo. Ou senão você come só frutas mais doces. Se você come abacate, você coloca o açúcar refinado. O seu paladar é um paladar mais doce. Então, mas ele pode ser mudado. Então, à medida que você vai trabalhando o seu paladar, reduzindo o açúcar e incluindo alimentos mais amargos, você pode fazer um suco verde, você pode fazer picolézinhos, por exemplo, porque o gelado, ele disfarça o sabor do amargo, mas aí você trabalha ali no seu paladar. Isso tudo vai te ajudando a conseguir. Porque eu falo muito com os pacientes, é o seguinte, não é porque você consultou comigo hoje que amanhã você já está gostando de fruta e verdura. Porque é um processo, né? Os seus hábitos de vida da infância, do seu dia a dia, você gosta daquilo, não vou mentir, falar, você gosta do pão, você gosta daquilo. Aí você vai trabalhar para o quê? Para você aprender a comer outras coisas. Eu gosto muito de contar uma história, gente, porque eu sou mineira, né? Eu fui criada bebendo leite. Bebia muito leite. Quando eu casei, meu marido falou assim pra mim, Larissa, eu não tô dando conta, tipo, de sustentar o leite, tipo assim. E olha que eu tomava, assim, o do pior, assim, que leite caixinha ainda. Não sabia, né? Por isso que eu falo que a nutrição funcional veio pra esclarecer mais sobre a composição do alimento. E aí, eu tava já morando em outra cidade, eu falei pra mim mesma, eu vou desapegar.
É uma palavra que você tem que usar, né? Eu falei, vou desapegar do leite. E aí eu parei de tomar leite, decidi. Comecei a incluir chá, comecei a incluir outras coisas, porque eu não tomava café na época. Comecei a incluir chá, água, gente, né? A gente pode tomar. E realmente, você... Hoje, por exemplo, quando eu tomo um leite, hoje eu dou preferência para uns leites, assim, de melhor qualidade, eu não consigo tomar na quantidade que eu tomava, nem na frequência que eu tomava. Então, antes, eu achava que de manhã, por exemplo, eu só conseguia tomar leite. Parece que meu estômago não aceitava. E não era. É o quê? O meu paladar, meu hábito de infância, de toda a vida. Então, à medida que isso foi trabalhado, você aprende a comer outras coisas. Que é isso que a nutrição vem trabalhar. Porque, às vezes, a gente está acostumado o quê? De manhã só o pão com manteiga e o café. Então, quando a nutricionista passa uma panqueca, passa uma tapioca, a pessoa não gosta. Fala assim, não dou conta de comer isso todo dia. Engraçado que o pão dá. Mas é porque é o paladar de anos, né? Então, verdade. Demora um tempo, não se cobre também tanto. Se você come pão 7 dias na semana, passa para 2, né? Nos outros dias você começa, que aí você vai mudando o seu paladar. Se você gosta do leite todos os dias, fica um dia sem. Entendeu? E assim você vai trabalhando. Tem pessoas que conseguem... Isso vai muito do temperamento, assim, já se impor e ela já fazer uma mudança mais brusca. Tem pessoas que é mais gradual. Então, é um trabalho individual. Nós que somos mais magrinhos, assim, né, Ivan? A gente tem uma dificuldade um pouquinho diferente. E é isso que ela falou aqui, né, Ivan? É o nosso paladar. Porque você fala, André, vamos sair para comer doce? Eu te agradeço, mas vamos sair para comer uma carne vermelha, principalmente com gordura? Aí vem por conta realmente do paladar. Eu lembro você falando do desafio de sair do açúcar, né? Eu lembro que o Marcão é um amigo nosso, que hoje está no Reino Unido. Um abraço pra você aí, Marcão, pra Neneta. Eles nos ensinaram a tirar o açúcar do café. E ele contou a história dele, que foi como a maioria vai pra mudança. O médico falou, olha, ou você muda ou você morre. Literalmente. Ele era 2 do André e hoje ele é magrinho. Mas ele foi mudando. E tem um livro que chama assim, Pequenos Hábitos e Grandes Resultados. Legal. Uma literatura legal, quem gostar de ler, entra lá na Amazon, eu sei que tem. Que ele está no Reino Unido, mas aqui o Uberlândia ele tem alguns lugares que vendem. Mas o que ele trabalha? Exatamente essa desconstrução do hábito nocivo e construir um caminho, né, uma rota nova para um hábito positivo. Então eu colocava para uma medida de café, eu não lembro quanto que era a medida de água, era 3 colheres rasas de açúcar. Passou para 2, passou para 1, passou para meia, de repente falou, vou tirar. E hoje você fala, André, vamos tomar café. Se tem açúcar, pelo cheiro eu sei. Porque mudou realmente o meu hábito. Só que a gente sabe, né, que você pode falar até melhor do que eu aqui, o tanto que a açúcar é nociva, né? Tanto mal, assim, tem muito mais mal efeito do que bom efeito na gente, né? Ou estou enganado? Não, assim, no dia a dia, vamos falar assim, no seu plano alimentar do dia, você pode ingerir, né? E contempla uma porção de açúcar. Só que a porção é pequena referente ao que a gente consome no nosso dia como um todo. Pensando nos alimentos, se você é uma pessoa que consome muito alimento ultraprocessado, já vem um açúcar de adição. Já vem ali a frutose, que é muito ruim ali pro fígado, né? Esteatose hepática vai se acumulando. O pão, o carboidrato, ele já tem um carboidrato que quando ele é quebradinho, né, ele vira glicose. Então, se você for olhar no seu dia como um todo, talvez você consuma tanto carboidrato e às vezes o açúcar refinado, porque é o cafezinho aqui, é um pequeno docinho ali, e aí se você for contabilizar isso no dia a dia, dá muito. Por isso que eu gosto, às vezes, para o paciente fazer o seguinte, hoje tem aplicativos, né, que você coloca o que você está comendo e aí você vai ter uma noção das suas calorias e tudo mais. Porque muitas pessoas falam assim pra mim, quando eu principalmente trabalhava com mais perda de peso. Mas eu como pouco, eu quase não gosto, não sei o quê, não sei por que eu engordo. Uma das coisas a pessoa acha que ela come pouco. Às vezes ela come pouco, mas o alimento é muito calórico. O alimento é muito cheio de açúcar. Por exemplo, uma maçã com um doce. Eles não vão agir da mesma forma no organismo, mesmo que tenha as mesmas calorias. Aquela pochetinha que principalmente a mulher não gosta, é o excesso do açúcar que vai se acumulando ali, aquela resistência à insulina, a insulina quando vai ficando alta, porque o excesso de gordura na região abdominal atrapalha a insulina a ver a glicose, e aí ela não leva a glicose para dentro da célula. Aí fica a glicose alta no sangue e o cérebro fala assim, pâncreas libera mais insulina, porque a glicose está alta no sangue.
o pâncreas só obedece, ele libera mais insulina. Só que por conta da gordura abdominal, a insulina não consegue pegar a glicose. A insulina fica alta, que gera mais fome, porque é um hormônio assim. E a glicose alta gera ainda mais vontade de comer doce. Então fica um ciclo meio vicioso que você precisa cortar isso de várias formas, né? Fazendo exercício físico para queimar a pochete, reduzindo o doce. Tem nutrientes de suplementação, por exemplo, que ajuda muito na questão da redução da insulina. O magnésio, a vitamina D, que trabalha a ação da insulina, o cromo, o minoxidil, que são excelentes. E é um problema que eu trabalho muito, falando da saúde da mulher, que é a mulher com SOP, né? Que é a síndrome do ovário policístico, porque ela tem a insulina alta. Então, ela realmente, ela quer comer doce. Não é porque, assim, ela falar assim, ai, gente, não é porque sou uma pessoa anormal. Ela tem essa necessidade maior porque a insulina dela é mais alta. À medida que a insulina vai reduzindo, a pessoa vai reduzindo também a vontade do doce. Sabe aquela vontade do doce pós-almoço? Pós-refeição? Tá pegando nós aí, mano. É insulina alta. Por isso que no momento do almoço e da janta tem que equilibrar o prato, né? Se você consome muito carboidrato, arroz, macarrão, milho, e não tem uma salada crua, a proteína ajuda muito nesse equilíbrio, a sua glicose sobe muito rápido e às vezes ela cai muito rápido. Então, é tipo uma montanha-russa. E aí dá a hipoglicemia e dá esse pico na insulina, que aí a pessoa dá aquela vontade do doce pós-refeição. Então, tem que ser trabalhado melhorando a ação da insulina, que ela não está funcionando da forma como deveria. E é legal você falar isso, porque o que eu mais vejo, né, são pessoas que querem atingir objetivos, mas os hábitos dela, seja ele, nós estamos falando da nutrição, mais exercício, enfim, aquilo poderia dar uma qualidade de vida, e nós falamos aqui sobre a fertilidade, não condiz com o resultado que ele quer por conta de hábitos nocivos, hábitos errados, ou talvez, muitas vezes também, a falta da informação. Eu lembro que na primeira conversa nossa, muita coisa que você falou, eu falei, nossa, gente, eu não imaginava que poderia ser assim. Então, eu acho que uma grande barreira que a gente tem, talvez hoje, em todas as áreas, eu acho que independente da área, é a informação. Chegar de forma a mudar o meu hábito. Porque às vezes fala, todo mundo sabe que o excesso de açúcar faz mal. Mas como que muda isso? Como que eu vou mudar? Que eu acho que é o grande desafio. E dentro da fertilidade, o que você fala que são os hábitos necessários para uma pessoa começar a preparar o terreninho ali biológico, forninho, né? Tanto e o homem na parte dele agora nós vamos ir para preparo de filhos. Ótima pergunta. E é uma pergunta bem frequente mesmo. Vamos lá. Você, casal, né, que tá querendo engravidar. Vamos lá. Primeira coisa, peso. Os dois estarem no peso adequado. Porque até o momento ali da fecundação, a carga genética também influencia nos genes da criança. Então, se a gente quer ter uma genética boa, você quer passar uma herança genética boa pro seu filho, você também precisa estar no seu peso adequado, falando da mulher e do homem, ele vai ativar ou silenciar genes. Então, começa aí. Então, o que é um peso adequado? Para a fertilidade, ela tem que ficar entre o IMC 21 e 23. Porque uma mulher muito magra também, que é um ponto a ser importante, ela também tem dificuldade para engravidar. Olha porque só. talvez ela não está ingerindo as calorias necessárias, proteína, ingestão calórica, e talvez ela tenha deficiências nutricionais. Então, o IMC 21, baixo peso, também não é interessante. Nem sobrepeso, nem baixo peso. Então, o IMC entre 21 e 23, se você tem dúvida, depois a gente deixa as redes sociais se as pessoas quiserem perguntar, falar seu peso, e aí eu calculo. Outra questão, se você ingere muita bebida alcoólica, também é um fator que atrapalha o álcool. Até porque na gestação, a mulher também não vai poder ingerir bebida alcoólica. Não existe valor assim, tolerável de álcool na gestação, porque pode dar síndrome alcoólica fetal, e o álcool não é um xenobiótico, né, para o organismo. Então, a mulher seria uma latinha por dia, o homem 2. E às vezes eu pego muito casais o quê? Toma muito, né? Às vezes o homem toma mais, né? Tive paciente que a mulher tomava até mais, e ela já ia mudando esse hábito. Por quê que é bom o tempo de preparo? Para ela ter tempo para mudar esse hábito. Porque às vezes mudar esse hábito brusco, ela não consegue. Então, tem esse tempo. Outro item que a pessoa tem que se preocupar, café, né? Ixi. Que não é uma coisa assim... gente, é difícil, né? Café para nós, homem, é difícil. Mas pensando ainda mais na mulher, o café afeta mais na questão da fertilidade. E, assim, eu já falo para a mulher reduzindo para 50 ml, assim, de cafezinho no dia.
O excesso de cafeína atrapalha na fertilidade. E quando ela engravidar, o ideal é não tomar café durante a gestação. Porque o bebê ele não tem a enzima, que chama enzima CYP1A2, é uma enzima hepática que metaboliza a cafeína. Então, ele não tem essa produção. E aí vai acumulando cafeína no cérebro do bebê. Tem alguns estudos que mostram que a cafeína ela pode causar má formação nas artérias, no coração. A cafeína em excesso também tem um risco de aborto até a 20ª semana. Então, mães que têm restrição de crescimento também, a cafeína pode levar à restrição de crescimento. Se você é uma mulher que já teve aborto, que já teve perdas, você ainda precisa se atentar mais a isso. Então, o café já reduzindo. O exercício físico vai ser um bem-estar como um todo. Outro ponto importante que não é alimentação, que é o sono. O sono melhora muito a qualidade do óvulo. Então, a questão da mulher, ela se preparar, né, para dormir, tipo, 10 horas da noite, o ideal tá dormindo, para ter uma boa produção de melatonina, para que 11 horas, né, esteja no sono profundo. Se você tem insônia, se você tem problemas de ficar acordando à noite, então, procurar já um médico especialista para estar vendo, né, que se tem alguma coisa desregulada. Mas fazer uma boa higiene do sono. O que é uma boa higiene do sono? Depois das 8, celular, telas, né? Aquela luz, né? Exposta, a gente não ter contato, que é muito difícil hoje na nossa rotina, mas é algo que você se organiza para isso, né? Além do mais, que é diminuir as luzes da casa como um todo. Se no seu quarto tem televisão, você tampar, né? Que às vezes fica aquelas luzinhas. Se puder pôr cortina, um blackout mais escuro na porta. Um ambiente também mais silencioso. Isso tudo ajuda você a ter um sono melhor, um colchão, tudo, né? A temperatura, né, mais agradável. Eu peguei até uma paciente também, que a bebê dela teve restrição de crescimento, e eu já peguei ela já num período, tipo assim, né, já com 32 semanas, e ela me contando a história dela, é assim, ela sempre teve uma qualidade ruim de sono, né, trabalhava muito, viajava, né, então assim, dormia pouco, e não é questão só de dormir pouco, o horário certo de dormir, porque você precisa estar dormindo enquanto a melatonina está numa produção mais alta, então... Não adianta falar assim, eu durmo 2 da manhã, mas eu acordo às 10. Não, porque a qualidade do sono não é a mesma. Então, você tem que dormir às 10 e você pode acordar às 5 da manhã, porque aí é o momento que a melatonina vai estar reduzindo e o hormônio cortisol vai estar aumentando. Então, é isso que precisa ser trabalhado, né? Não ficar até madrugada. E aí, a bebê dela teve restrição de crescimento, vários fatores que eu acredito, sim, que o sono ruim na gestação contribuiu para isso. Então, a gente falou do peso, nós falamos do café, falamos da bebida alcoólica, o exercício físico, que vai ter benefício como um todo, né? Na saúde mental, na questão de ansiedade, eu pego muitas tentantes, né? Muito ansiosa, porque já querem engravidar. Todo mundo quer engravidar para ontem. Difícil uns que querem esperar, né? O tempo. Falei também agora do sono. Em relação à alimentação, por exemplo, chá de hibisco. O chá de hibisco, quem está tentando engravidar, é o único chá que não é permitido, porque ele atrapalha na nidação ali no momento da implantação, tanto para o homem quanto para a mulher. Ai, Larissa, mas assim, eu tomei ontem uma xícara de chá de hibisco. Não é só uma xícara, assim, né? O excesso do chá de hibisco. Mas se a mulher já está se preparando para engravidar, é algo que eu retiro, que dá para ficar sem. O chá de hibisco tem muitos benefícios, né? Como assim, ele ajuda muito na perda de peso, diurético. Se a mulher pensa em engravidar assim, vou engravidar igual a minha paciente só o ano que vem, porque eu vou perder peso, aí sim, ela pode usar 3 meses antes, 4, a gente para com o chá de hibisco. Então, por isso que é bem individual. Além disso, ela se preparar, começar a comer mais verduras, né? Começar a comer mais frutas, porque os nutrientes importantes para a gestação. O ácido fólico, ele é batido, né? Todo mundo acha que só existe ele, né? Para a questão de engravidar. O ácido fólico, sim, precisa ser suplementado, né? Na forma de metilfolato, que é a forma ativa. Por quê? Muitas mulheres, ela tem um polimorfismo, então é uma alteração genética e ela não consegue converter o ácido fólico para sua forma ativa. Então, a gente já prescreve ele na forma ativa e a prescrição hoje é uma prescrição num valor menor, vamos falar assim, 400 microgramas, porque antigamente usava o quê? 5 miligramas de ácido fólico. Então, uma dose, assim, bem mais alta. E aí, vários estudos correlacionam com o autismo, não tem nada, assim, fechado, né? Mas tem mostrado que esse excesso de ácido fólico não é bom. E o ácido fólico, esse estudo de 5 miligramas, foi baseado em mulheres que fumavam, que tinham desnutrição. Então, por isso que a individualidade é melhor. Porque, às vezes, também chega para mim, mulheres que, quando a gente faz o exame de sangue, o ácido fólico dela tá bem baixo.
tá 9, tá menos de 10. Então, para essa mulher, talvez eu suplemento um pouco mais por um tempo e depois a gente equilibra a dose. A vitamina B12 também eu gosto de equilibrar ela bastante, ajuda muito na disposição. Tem um artigo que fala bem interessante que a mulher que tem uma B12 mais alta, o bebê quando nasce, ele chora menos. Quem não quer um bebê mais tranquilo, gente, no pós-parto? B12, gente, vai dar certo. Tá muito relacionado com o ciclo da homocisteína, que precisa da B12 nos níveis adequados. E a homocisteína também, ela é alta, ela é um marcador de inflamação, ela é um marcador de risco de aborto. Então, a questão de você equilibrar para não ter, como se diz, assim, não é suspeito, vamos falar assim, não ter, fugiu a palavra que eu queria falar. Gente, não vou lembrar a palavra. Por exemplo, igual eu. Antes do Pedro, gente, eu tive um aborto. Não era planejada a gestação, a gente estava fazendo uma detox, eu e meu esposo, e aí melhora muito a fertilidade, porque você vai reduzindo as toxinas. Engravidamos e a gravidez não evoluiu, com 8 semanas eu perdi. E é um susto muito grande que a gente leva. Então, para você não ficar sofrendo sustos durante a gestação, você equilibrando seu organismo antes é bem melhor. Depois eu me preparei melhor, né? A médica falou assim, não, se você quiser engravidar no próximo mês, pode. Aí eu falei, não, vamos esperar, vamos dar tempo ao corpo, né? Ver como que o corpo vai reagir. Verdade. Eu gosto muito de sentir. E aí eu falei, então, das verduras, né? Do ácido fólico, é muito importante. O magnésio, ele é um nutriente importantíssimo na gestação, porque ele ajuda a fazer a vasodilatação, prevenção de pré-eclâmpsia e mais sangue, nutriente para o bebê. E está presente o quê? Nas folhas verdes escuras, castanhas. Então, você vai equilibrando a sua alimentação. Por exemplo, se você come muitos salgadinhos de lanche, você já troca por uma fruta com umas castanhas. Se você gosta muito de doce, você já troca por umas frutas secas. Já vai fazendo trocas para você adaptando o seu paladar. Né? Igual como eu falei no início, né? Eu tô com 12 semanas de gestação. O primeiro trimestre, a mulher fica muito enjoada. Então, ela não quer saber de comer coisas tão diferentes do que ela tava. Então, assim, tipo, ela vai comer o que ela comia, né? Então, assim, não é um momento de inserir alimentos novos. Ela já tá enjoada do que ela gostava, ainda mais comer outras coisas. Nova. Então, se você mudar esse paladar seu antes, facilita. Porque na gestação, a mulher fica mais sensível. Tem vezes que ela quer comer determinadas coisas, tem vezes que ela já não quer. Eu tinha falado a questão de quem tá se preparando para engravidar em relação ao chá. Se a mulher já quer engravidar, eu recomendo também qualquer chá somente na primeira metade do ciclo menstrual. Porque na gestação também não é permitido chás. Não tem-se estudos a longo prazo do efeito do chá, porque o chá ele é um fitoterápico, ele tem os efeitos dele. Então, a gente já retira esse chá também, a mulher ela pode tomar na primeira metade do ciclo menstrual, porque é certeza que ela não está grávida, e depois ela faz a pausa. O único chá permitido é o chá de gengibre, quando a mulher está grávida, ou o chá de frutas. O gengibre ele é bom para os enjoos, e o chá de frutas tem que, se você for comprar de sachê, observar se não tem hibisco, observar se não tem outras coisas, porque às vezes para dar aquela cor rosa, tipo um chá de morango, né, cereja. Normalmente vem muito corante, né? Corante. A gente falando do corante, eu falei da detox, a questão das toxinas também, as pessoas se prepararem, eliminar as toxinas em casa, porque após os 35 anos, que é um público que eu pego bastante, que está tentando engravidar, a parte ambiental conta muito. Diferente de uma menina de 18 anos. Que ela quer engravidar, ela vê o namorado às vezes uma vez, já engravidou. Nem queria. Por quê? Porque a fertilidade, a idade dela, é aquilo que eu falei no início, a data de validade. A idade é um fator que contribui muito. Depois dos 35 anos, todo o fator ambiental meio que tá te prejudicando. O mundo tá conspirando contra, vamos falar assim. Então, a gente observar o quê? A questão do alumínio, que é o metal pesado, né? Que eu vi que já até foi falado em outros podcasts, da questão da panela de alumínio, presente na água também. Muitas das vezes em mulheres que estão com um envelhecimento assim, mais grave, eu tenho que falar para comprar água mineral. Porque essa água filtrada tem contaminação de alumínio. Olha só. Alumínio está presente muito desodorante, então já fazer essas trocas. Lembrando que assim, o desodorante sem alumínio, ele não é antitranspirante. Então, a mulher vai transpirar. Então, ela tem que fazer uma adaptação ali, aquela mulher que transpira muito. Ele só vai evitar, assim, o mau cheiro. Então, às vezes, ela vai ter que trocar mais de blusa, passar um paninho umedecido. Mas tudo você pensando que você tá fazendo algo maior, né? Assim, algo que vai trazer benefícios para o seu corpo, né? Justifica a trabalheira, vamos falar assim, entre aspas, né? E a mulher também, e o homem, fazendo exames de sangue, vendo lá, realmente, seu alumínio tá alto, seu chumbo, mercúrio, cádmio, ela sente mais
vontade também da mudança, né? Quando ela olha assim, não, meus exames estão alterados. Tem algo para ver, né? Quer ver a quantidade de excesso ali, né? E aí tem o alumínio, que é muito presente, panelas de alumínio, se a pessoa almoça muito fora de casa, tabuleiro de alumínio, papel alumínio para assar, né, os alimentos. O mercúrio está muito presente nos rios, então contaminação de peixes. Então, eu preferi peixes menores. Quanto maior o peixe, maior a contaminação, porque ele comeu o peixinho menor e aí ele é mais contaminado. O arsênio está muito presente em arroz. Né? Então, por isso, às vezes, a gente equilibrar. Não precisa comer arroz todo dia. Um dia você come arroz, outro dia você come mandioca, outro dia você come batata, né? Outro dia você come macarrão. Então, o excesso também do arsênio. Lavar o arroz ajuda nessa retirada também do arsênio. E maquiagem. É um fator que pega muito mulher. A maquiagem, ela é riquíssima em chumbo. Eu que não trouxe aqui um batom, podia ter trago se eu tivesse pensado. Você passa um batom assim na sua pele, aí você pega aliança de ouro e você esfrega. Quanto mais preto ficar, mais chumbo tem. Olha só. Então, maquiagens que falam assim, não, você vai durar a noite inteira, a fixação dela maior, é porque ela tem mais chumbo. Então, é o chumbo que dá essa fixação. Maquiagem, protetor solar, muitas coisas já tem esse excesso de chumbo, que é um metal pesado, para o desenvolvimento do bebê não é interessante. Bom que hoje já tem de tudo, né? Então, existe no mercado maquiagem sem chumbo. Você não precisa passar essa maquiagem que vai durar, né, 24 horas todos os dias. Você pode deixar para o dia que você for numa festa, no seu dia a dia você optar por maquiagens mais limpas, produtos mais limpos, observar protetor solar, cremes que passa no corpo, até a questão do protetor solar, repelente, né? Tem substâncias que são nocivas, né? E é interessante, você vai falando, nós vai abrindo várias caixinhas aqui, gente. Nutrição não é apenas eu saber o que está dentro do meu prato. É um conjunto de informações por um propósito. Nós estamos falando especificamente da fertilidade. E a gente vai vendo que, não sei se a gente vai reparando isso, né? Depois que vai vendo algumas coisas, que parece que aumentou o número de mulheres tendo dificuldade em engravidar, né? E é igual você falou, ou deixa para depois, ou porque, não sei... então, provavelmente, deve ter muita pessoa te procurando porque está tentando. E a gente tinha um estigma que teria que ir só para, né, fertilização in vitro, por exemplo, a FIV, ou alguma coisa. Mas nosso organismo ele pode ser preparado, né? Ele pode ser reprocessado, vamos assim dizer. Programado, né? Reprogramado. Até quem está com envelhecimento ovariano, às vezes a mulher está com antimileriano tipo de 1, né? O ideal é dar acima de 1,1. Mesmo que ele esteja baixo, existe a possibilidade de melhorar. Não estou prometendo milagres, né? Mas existe, com toda essa mudança, existe sim a possibilidade de melhorar essa fertilidade. E 1 em cada 10 casais, eles têm problema com fertilidade. 1 em cada 10? E Olha esse só. número só vem aumentando, porque esse dado é um dado dos antigos. Então, com base no quê? Essas crianças de hoje em dia, que desde a infância, comendo muito corante nos doces, aquele dióxido de titânio, que é péssimo, né? Que é o pozinho branco, tem algumas balas que tem suco em pó. Então, assim, é uma alimentação que foi muito diferente da minha e da sua, né? Por exemplo, refrigerante a gente tomava de vez em quando, né? Muito de vez em quando. Era no aniversário que a gente ia, que tinha então assim, não era uma coisa tão frequente. Fast food, assim, era um dia que você ia fazer um passeio. Hoje, fast food a pessoa tem todos os dias. O iFood te entrega, né? Assim, hoje fazer aplicativo, propaganda, né? você Aplicativo pega te entrega em casa. Um monte. Não, e não tem um, tem vários, né? Tem vários. Então, o preço também. O preço, a facilidade de chegar a um alimento não tão bom, nutritivo, É mais era fácil. mais fácil. Antes a gente tinha que sair de casa e ir até o estabelecimento. Hoje o estabelecimento leva na sua casa. Leva até você. Então, toda essa facilidade tem prejudicado a saúde. E eu vejo, tem dia, né, que eu tô lá em casa preparando minha comida, dá trabalho. Suja muita louça. E tem hora que eu penso assim, por que disso tudo, né? Podia tanto, né, comprar uma lasanha pronta, alguma coisa assim, né, que rapidinho. Mas eu penso assim, na minha saúde. Eu penso na saúde do Pedro, na saúde do bebê, de toda a minha família. Tanto que isso vai, a longo prazo, isso depois eu vou colher a conta, né? Então, a conta chega. Você falou uma coisa importante, turma. Acho que vocês têm que... Todos nós temos que entender. Dá trabalho. Isso. Porque aquilo que é bom, aquilo que faz bem, aquilo que vai nos levar a ter uma longevidade, a uma qualidade de vida, vai dar trabalho. Acordar cedo para ir na academia, ir fazer compra em lugares que vão te entregar um alimento
mais bem cuidado, tipo os alimentos orgânicos que a gente tem Isso. hoje. Isso dá trabalho, não tem em todo lugar, não é de qualquer forma. Você fazê-lo, né? Aquela forma que a gente fazia, né? Eu pegava as vasilhinhas em plástico lá e colocava no congelador, congelava aquilo. E a gente, na nossa inocência ou a falta de informação, a gente é o que a gente tinha, que a gente estava fazendo. Mas quando a gente vai vendo hoje que isso tudo tem um potencial, né? O plástico em si tem toxinas que eles vão liberando, isso é nocivo. Então, ter uma vida boa, uma qualidade de vida, dá trabalho, não dá? Dá. Assim, e tudo dá trabalho, gente. Assim, você no seu trabalho, você não tem as suas demandas. Então, por que que na parte da alimentação teria que ser mais prático? Tem como você se organizar, né? Então, tem um segredo, a gente anota você aí. se organizar com antecedência, assim, fazer um planejamento, assim, o que que você vai comer essa semana? Você já comprar, você já picar as frutas, você já se programar que você vai comer, carregar a sua comida, porque às vezes você tá com fome lá no seu trabalho, você vai comer o que tá mais prático, uma bolachinha que tá disponível lá no seu trabalho. Mas se você levar seu lanche, você vai comer seu lanche. Então, você planejar. O planejamento é uma coisa que contribui bastante. E fazer coisas gostosas, né? Porque às vezes você faz uma salada, assim, uma salada tão feia, tipo um alface com tomate, você não fica com vontade de comer aquela salada. Então, preparar uma salada bonita, coloca umas castanhas, pica umas coisas diferentes. Eu gosto muito de misturar fruta com a salada. Então, tipo uma manga, uma uva, isso dá... Teve uma época quando eu trabalhava lá na UAI, eu levava a minha salada, eu até montei um e-book com as saladas que eu levava, tipo... Cada dia eu fui inventando, eu ralava abóbora também. Olha. Então, assim, tudo barato, se a gente for pensar, né? O que você comprar. Montar também sua saladinha na semana te economiza também o desperdício do alimento. As folhas, por exemplo, você pode lavar e aí você vai colocando papel toalha para elas não... porque ela vai liberando água, para elas não murcharem, né? Não perderem com facilidade. Então, tem algumas estratégias que você usa para... pode já pôr nos potinhos e você já monta ali a sua salada que você só pega. Eu acho que é igual você falou, é programar. Acho que tudo que é programado, a gente tem mais condição de desfrutar. Você falou uma coisa importante, vamos desligar a tela 8 horas da noite. Então, pô, das 8 às 10, eu posso programar de organizar. Eu posso montar meu alimento da manhã, da semana. Então, eu criei, exatamente, a gente fez isso lá em casa. A gente colocou lá a escala da semana, né? A agenda da semana. O que nós vamos comer? Café da manhã, almoço, né? Lógico que a nossa nutricionista contribuiu muito para isso, quase que veio mastigado para nós, mas a gente pregou lá um lugar que a gente vê. Porque eu acho que uma coisa também, a gente não precisa até criar o hábito, né? O bom hábito. Eu acho que quanto menos a gente pensar para fazer aquilo ali, é melhor. Porque, opa, agora tem que comer amêndoa, agora tem que comer fruta. Então você vai programando. Dá conta. Quando eu falei do trabalho, é justamente para instigar a nossa conversa aqui, porque não é uma coisa assim, não é um trabalho ruim, é um bom trabalho. Gente, eu chego lá em casa, que tem tanto de folha para lavar, aquele tanto de fruta, ela fala, Marina do céu, a gente pega. Quando você vai vendo o benefício, vai programando, e isso se tornou um hábito da família, que é outra coisa que a gente tá falando, né, de família, se tornou um hábito da família. Vamos fazer junto? Tá, eu faço isso, você faz aquilo. A gente vai fazer, não demora. Dá para fazer, né? Faz uma vez na semana. Hoje também, para pessoas assim que moram sozinhas, né? Existe já, por exemplo, lá em Uberlândia, que a pessoa ela já faz essa higienização, ela já pica tudo. Por exemplo, você recebe o repolho picadinho, você recebe a couve picadinho, tudo limpinho na sua casa. Então, tem essa facilidade, né? Olha só, gente. Então, se você tem dificuldade, como eu tenho, ou preguiça, muitas vezes, tem opções. Tem opções. Hoje eu falo assim que a gente não tem mais aquela desculpa de dar, né? Ou a gente dá essa desculpa só para nós, que não é possível isso. Igual você falou, nós falamos até agora de coisas que são baratas. Coisa que está acessível para qualquer pessoa. E uma das nossas propostas, como trabalhar com família, é justamente, né, a Carol teve com a gente aqui também, ela falou, ampliar a lente. Porque, como eu disse, a gente na nutricionista pode só para emagrecer. Agora nós estamos falando de uma qualidade de vida vindo de uma série de exercícios, ou seja, eu ampliei minha lente, é possível fazer. Então eu acho legal, né? Eu gosto muito dessa instrução que você traz, porque dá para o André a possibilidade de olhar, tem como. Agora a decisão de querer viver é minha, né? A questão da mudança, né? Que você falou da mudança. Mudar não é fácil.
pensa lá no seu trabalho, seu chefe falou assim, não, agora você vai mudar de setor, agora você vai fazer outra coisa. Todo mundo, ela tem uma resistência, assim, né? Uns mais, outros menos. Então, à medida que vai incluindo isso na rotina, vai virando um hábito, ela vai se organizando, que ela tem que se organizar, porque ela vai ter que escolher um dia da semana para ela ir no supermercado, que ela vai ter que escolher um dia da semana para ela preparar, que ela vai pensar no que ela vai comer. Depois isso vai ficando mais, vai virando rotina, né? E ela vai se acostumando. E é muito bom quando as pessoas começam a colher os frutos, né? Você falou um pouquinho, né? Voltando àquele assunto da FIV, né? A questão de se preparar. Mesmo quem vai fazer FIV, ela tem que se preparar. Ela também tem que passar por esse processo. Os 3 meses que a gente pede antes, quando o casal vai engravidar de forma natural, é pensando na qualidade do óvulo, né, que a mulher demora cerca de 3 meses, né, 82 dias, para produzir, desde que é iniciada a produção, na verdade não é óvulo, né, o folículo, até ele ser liberado, é em torno de 3 meses. E o homem também é o espermatozoide. Mas a mulher que vai fazer FIV, o casal que vai fazer FIV, ela tem que preparar uns 3 meses para receber o endométrio, tá bem receptivo para esse embriãozinho que vai ser colocado. Então, eu tive uma paciente que ela falou assim pra mim, eu achei que era só pagar, ela vendeu um carro. Achei que era só pagar e ter filho. Tipo, né? Toma aí o dinheiro, me dá um filho. Dá um filho, né? E não é. Por quê? Porque ela não sabia que tinha esse preparo antes. Que ela tinha que ver como estava o corpo dela. Será que o útero dela estava bom para receber o embriãozinho? Mesmo que o embriãozinho já estava ali do jeito, né? Para ser colocado. E não estava. E isso é importante você estar falando, Laís, porque... como eu disse, os mitos que a gente vai colocando na nossa mente, na nossa cabeça, exatamente isso. A gente acha que tudo é fácil, tudo é rápido, tudo é de qualquer forma. E eu, assim, nessa experiência com o Samuel, a gente foi vendo que não funciona assim. Tem as disfunções que a gente tem que dar uma solução para aquela disfunção. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui da qualidade de vida. Eu lembro que para a gente se preparar para esse processo, né, e o Samuel ele veio de métodos naturais, fechou por conta da pandemia e tudo. Eu mais a Marina, nós mudamos completamente a nossa questão alimentar, a nossa qualidade de vida. Então, exercício físico, alimentação, a gente teve que mudar. E foram realmente 3, 4 meses ali, exaustivo, para a gente ter um novo hábito. E esse novo hábito deu para nós, o nosso maior presente foi o Samuel. Então, o resultado, ele veio. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, olha... Como é que você consegue olhar se está certo aquilo que você quer? Se o resultado tá levando onde você falou que queria estar. Eu quero ser pai, mas o resultado não leva, tem alguma coisa errada. E a gente perder também, né, o medo, perder o preconceito de não procurar ajuda. Eu acho que uma das coisas assim, que mais atrapalha qualquer pessoa não levantar a mão. Me ajuda. Porque se eu conseguisse, se eu soubesse, eu tinha um resultado. E muitas vezes, estar sentado com um profissional que tem uma lente mais ampliada, que já tem a vivência, a experiência, isso corta atalho nosso, né? Faz a gente acelerar alguns processos que a gente iria demorar anos para entender. Então, eu acho muito legal, eu gosto desse tipo de conteúdo, porque dá para nós, né, para você aí que está gestante ou tentante, a possibilidade de entender que o seu corpo é uma máquina, ele precisa ser, né, ajustado, né? Como um carro, como um computador, qualquer máquina precisa de ajustes. E se não ajustar, não, né, antigamente fala calibrar, né? Se não calibrar, não vai estar na plena funcionalidade, né? Você falou muito dessa questão de pedir ajuda, por exemplo, antes dos 30, até os 30 anos, mais ou menos, 35, esperar um ano, né? Tá normal. Depois disso, a chance de gestação, ela reduz bastante. E após os 35 anos, 6 meses. Tipo, não engravidou em 6 meses? Então, algum fator existe. Eu já falo assim, pessoa chegou pra mim, às vezes não tem nem um ano. Procura, faz ultrassons, né? Vamos investigar. Eu acho que o check-up nunca é demais. E procurar profissionais especializados, profissionais da área, que vai ter uma abordagem mais direcionada. E é legal. Eu acho que isso aí é extremamente importante, Larissa, que você falou. Dá uma olhada, não custa nada, né? Talvez a pessoa ela vai criando tantas coisas na cabeça dela e aí é mais uma ansiedade, mais uma dor de cabeça. Num mundo escuro que ela não sabe nada, ela vai criando tantas coisas e de repente, não, tá faltando uma suplementação. É muito mais fácil, é muito melhor. Mas sem sem um diagnóstico, não tem como saber, né? Larissa, eu queria que você pudesse contribuir com todo mundo aqui, que deixando uma palavra mesmo, assim, de não só de encorajamento, mas algo que venha contribuir para todas as mães
que já estão gestantes, né? E mais aquelas também que querem se tornar gestante, né? Dentro daquilo tudo que você tem vivido, tem feito, produzido, trabalhado hoje, pudesse agregar. Eu sei que com certeza esse podcast vai chegar a um maior número de pessoas e alguém ele vai estar assistindo porque ela quer, né? Queria que você falasse para nossa turma aqui, que tá todo mundo te assistindo. Eu tenho certeza que vai ter um que fala, nossa, eu preciso desse conteúdo. O que seriam as dicas que você dá, tanto, né, para tentantes e gestantes? Acho que fechando, né? Vamos falar assim de tudo que nós conversamos, que já foram várias dicas. Eu acho que a mulher que quer viver o sonho da maternidade, ela nunca deixar de sonhar. Mas somente sonhar e não agir, não vai atrás, né? Não vai realizar esse sonho. Então, ir atrás de profissionais especializados, mudar os seus hábitos de vida, que você já sabe o que você precisa mudar. Cada um sabe o que está fazendo, porque hoje a informação ela está muito mais aberta. Então, já começa a fazer pequenas mudanças, já começa a conversar com o seu esposo para que ele entre, porque é a família, né? É o casal. Então, começa a conversar com o seu esposo. A mulher, eu falo que ela tem um papel assim, importantíssimo dentro do lar, porque ela que molda ali. Porque ela, geralmente, é ela que prepara a refeição. Se ela faz uma alimentação balanceada, o marido também vai comer, né? Se ela tem outros filhos, os filhos vão comer. Então, ela tem esse papel. Se ela decide comer mais frutas, se ela decide se organizar na alimentação, de fazer nos pratos mais saudáveis, toda a família contribuiu. Tanto que, às vezes, eu pego só a mulher como paciente e o casal, o homem ali, ele vai de escanteio e ele muda também a alimentação e ele ganha mais saúde. Então, que você possa nutrir os seus sonhos, né, cada dia mais, sonhar mesmo com a maternidade, se é isso que você quer, ir atrás de informações e ir atrás de mudanças. Então, que a gente falou muito, pequenas mudanças, né, já vão levar para, como que é o nome do livro? Para grandes... Pequenas mudanças para grandes resultados. Gostei desse livro, depois eu vou ler e fica essa a minha mensagem, né? De que as pequenas mudanças já vão te trazer grandes resultados que vão contribuir com o seu sonho. Que legal. Larissa, muito legal, né? Abriu várias caixinhas importantes aqui que eu já estou pensando, a gente, né, eu acho que isso traz clareza, né? Tira a gente do escuro, coloca a gente na luz, agora a gente tem a possibilidade de olhar e é onde a gente vai começar a atuar. E como diz o Marcão, né, nos pequenos hábitos que eu vou mudando, eu vou ter grandes resultados. Então, acho que essa mensagem que você trouxe hoje aqui para nós veio trazer luz. E trazer uma luz de esperança. Eu falo isso muito porque talvez alguém que está nos assistindo hoje vai falar, nossa, eu já estou sem esperança porque eu estou tentando há vários anos, eu não consigo. Existe esperança. Né? A gente sabe que existe o fator espiritual, né? A frase do Samuel, ele faz, desfaz e refaz. Ele é Deus, foi a frase que nós tivemos ali com ele. Mas a gente sabe que tem a nossa parte, a nossa contribuição, a nossa participação para isso acontecer, que foi exatamente aquilo que a Larissa trouxe para nós hoje aqui. Existe um estilo de vida, um modelo de vida que vai contribuir para você ter uma maior qualidade de vida, seja para gestante, seja para uma família que já está aí com a criança, que depois a Larissa vai vir aqui para falar da alimentação para essa criança que nasceu, que veio ao mundo e tem uma série de nutrientes que precisa, que a gente, né, nesse mundo talvez nosso hoje mais fast food, a gente não tem tantos e a gente precisa de preocupar. Então, assim, eu creio que hoje, né, o nosso episódio trouxe esperança para aquele que não está com esperança, trouxe luz para aquele que está com dificuldade de enxergar que é possível. Obrigado pela sua participação. E passa rápido, a gente vai conversando aqui, vai vendo. Nossa, a gente falou de tantas coisas importantes, mas eu queria te agradecer pela disposição, pela oportunidade, pelo compartilhar de uma vida, né, de uma vivência que você tá aí na sua carreira, na sua profissão, que é maravilhosa, né? Desde que a doutora Cecília falou sobre você para nós, a gente, né, já conectou rápido, eu achei foi bom. É isso, e eu creio que cada um da família Hara, cada um que vai acompanhar a gente aí, vai ser ricamente abençoado com o seu compartilhar. Porque quando Deus deu para nós o projeto, famílias era o nosso propósito. Porque a ponta, a gente tem várias instituições que já estão atuando, e a família não. E a alimentação, a nutrição, ela faz parte da família, né? É um lugar de relacionamento, é um lugar mesa, né? Uma mesa, ela é um lugar onde a gente conta os nossos sonhos, onde a gente coloca as nossas dificuldades, onde a gente se relaciona. E se torna algo social, depois a gente vai trazendo os amigos para cá. Então faz todo sentido, né? Eu creio que é isso. Muito obrigado, te agradeço, né? Parabéns aí, né? Obrigada. Daqui uns dias estamos sabendo quem está chegando aí, né? Eu creio que vai ser mais um
uma flecha na mão de vocês aí e vai longe, né? Porque vocês já foram longe, estão construindo uma estrutura para ir mais longe ainda. Obrigado pela disposição, pelo coração e pela ajuda aí com a gente no projeto. E contamos com você mais vezes aqui também. Obrigada, eu que agradeço. O prazer é todo meu. Obrigado, gente. Você que está aí nos acompanhando, compartilha. Eu sei que você recebeu várias informações aqui, compartilhe com o maior número de pessoas e eu tenho certeza que alguém está precisando desse episódio hoje e você pode ser o agente que vai conduzir esse episódio a uma pessoa. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho por nós e como eu falo todas as vezes, todos nós somos famílias raras.